Será que o tecnofeudalismo vai dar certo? Será que eles vão conseguir implementar? Ele já está implementado, né? Empresas como a Amazon, o Big Buy, Mercado Livre, enfim, esses grandes mercados, né? Shein, Temu, são partes dessas ações já, né? Eles já conseguiram dominar os mercados e hoje as lojas e os grandes mercados estão concentrados em pequenos canais, né? Que são esses aí, Amazon, Mercado Livre, eBay, né? Sim, tá tudo indo pro. Tudo já tá no tecnológico, né? Mas o sistema político em si, a gente se basear em máquinas e robôs e viver essa vida que já não vai ser mais capitalista, né? Não vai ter essa coisa de consumo assim, tipo, vai ser uma coisa bem. E é isso aí, pronto, acabou. A meta do Fórum Econômico Mundial até 2030 é você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Então, Então, nos próximos anos, o que nós estamos vendo é a digitalização da moeda e, consequentemente, a quebra de pequenas e médias empresas em detrimento dessas grandes empresas que viviam de propaganda. Meta, por exemplo, Google, né? Embora sejam empresas ligadas à CIA, né? A criação delas nunca foi um unicórnio, foi uma projeção causada pela CIA para que todo mundo, né, fosse, fosse levado para isso. fosse controlado, né? E hoje nós trabalhamos de graça para as IAs, porque as IAs estão aprendendo com a população que está usando. Então, tipo, você ainda trabalha de graça, é mal pago, ou nem é pago, e acredita que está usando uma ferramenta fantástica. E realmente é, né? É um banco de dados exclusivo que tem todos os dados específicos para Estão nos controle. usando. Totalmente. Estão nos usando gratuitamente. Que maravilha, né? Cada pergunta que você faz, cada resposta que você recebe de qualquer IA fica num banco de dados. Por isso, a corrida para fazer os grandes data centers, que é onde guarda-se as informações, ou seja, até as palavras que você usa, que o seu telefone pega para te induzir propaganda, para você poder ter consumo. Quando você acha que você está consumindo alguma coisa, você está sendo induzido a consumir aquilo. Então, eles partindo de uma coisa espiritual que todo mundo tá falando dessas dos 3 dias de escuridão, o apagão, né, e tal. Se todo esse sistema é baseado nessas tecnologias, né, se isso cai, o sistema inteiro cai, né? Absolutamente. E aí por isso que eu perguntei, será que eles vão conseguir Então, eles estão dominando implementar? já a parte da energia, né? Que é onde precisa produzir energia, eles estão produzindo. E mais algum tempo, 95% da energia produzida vai ser usada para esses data centers, para resfriar e produzir essa informação. Será? Vai dar certo? Então, o rumo é esse, né? Pelo menos é o rumo que está tomando. Como é que vai ser implantado, nós estamos assistindo, né? Está se tirando o pouco poder que existe, por exemplo, das empresas do agro e indústrias que estão relacionadas ao agro no Brasil, que muitas vão quebrar, vão ser compradas por outros maiores e assim vão ser incorporadas e não são empresas nacionais. Tudo estrangeiro, Tanto a tudo do indústria do mesmo dono. papel quanto a de ração, a, a, não, a única empresa estatal ainda petrolífera é a Petrobras. Não existe outra no mundo. É a única ainda. Então a decisão de conseguir absorver essa empresa já faz anos que eles estão tentando quebrar para conseguir tomar todo o equipamento. E aliás, tem uma coisa que pouca gente sabe: todos os equipamentos até hoje que são usados na extração de petróleo, tanto em terra quanto submarina,
os equipamentos são feitos por empresas brasileiras, não existem outras empresas que fazem. É quase que exclusivo isso. Então, é muito poder, né, que está dentro de um Estado corrupto. E parece que, eu não sei, tipo, é uma coisa que eu pensei agora, né? Não ouvi ninguém falar sobre isso, mas tudo indo rumo a essa tecnologia, né? A indústria do petróleo pode acabar, porque não vai ser mais necessário os combustíveis fósseis, o plástico também tá acabando com o mundo, né? Então já tá em desenvolvimento vários projetos, né, para acabar com o plástico e tal. Nada muito que resolva mesmo, né? Mas uma hora vai ter que acabar com isso, né? O problema do plástico. Então, eu não consigo analisar isso de uma forma muito clara, porque eles são os donos do mundo, né? São mais de 300 trilhões de dólares por ano que são produzidos em termos de petróleo. Então, essa meia dúzia de pessoas que detém esse poder, eles vão concentrar o poder em outras coisas, né? Como está acontecendo agora, em comunicação, em produtos de extrema necessidade, como água, né? Não é mais uma fonte, e tipo algo que está assegurado para a existência hoje é algo caríssimo, né? Para você poder manter. Em certos lugares é mais barato você comprar uma garrafa de vinho ou uma cerveja do que uma garrafa de água, né? Então, essa é a complexidade dos termos inflacionários e preços que são colocados em produtos que existem demanda, né? Então, a água deveria ser um negócio livre, né? Imagina se fosse cobrado para todos os animais e plantas que existem, né? As gotas de água que eles necessitam para viver. Então, esse é o tamanho da ignorância que a gente vive. Dizer que vai terminar, talvez, se essas pessoas, né, mudarem de opinião, mas eu duvido que elas mudem, elas vão mudar o poder, só isso. Né? Estão comprando rios e fontes de água para poder continuar escravizando a maioria do povo, né? Elas já mudaram o mundo, né? Falei isso porque o boom do petróleo, né, foi com a Revolução Industrial, tipo, no século XIX, né, 1800 e pouco, 1900. E em tão pouco tempo fez um grande estrago, né? Aí eu fico me perguntando, né, até onde isso vai chegar, tipo, não tá ruim do jeito que tá já, né? Tipo, já não tem tantos rios poluídos, tantas coisas, o ar poluído, né? Tudo poluído. Ah, mas a gente continua tendo a mesma consciência e vivendo como os nossos pais e os nossos avós que tinham carros e nós também queremos ter carros e, enfim, todo esse avanço tecnológico ele já existiu já há muito tempo e parou no tempo, né? Simplesmente nós podíamos estar muito mais além com Então, coisas simples, sustentáveis, sem poluir e isso não vai para frente por causa dessa indústria do petróleo que, infelizmente, o capitalismo, né? O lucro manda em tudo. Então, onde não houver lucro, não pode continuar. Isso é uma regra do mercado. Então, é natural que se as coisas não derem lucro, não vão funcionar. pois é, foi aí que é aí que tá o problema, né? Porque a coisa é baseada em vender, né? Em ter lucro, não para uso como uma ferramenta mesmo, né? É uma loucura. E aí mudar uma consciência que já tá há um século assim, né? Um século e meio, de que esse consumo exagerado, né? Tipo, e a falta de responsabilidade por parte das empresas na questão da produção, né? Porque o problema não tá no uso das coisas, né? Tipo, o problema tá na produção dessas coisas que demoram muito para se decompor e acabam poluindo tudo. Eu diria que é muito mais além, né? Está no coração da sociedade em manter isso e há muitos anos já se fala no consumo de sacolas, plásticos e, né, coisas que já não tem mais por que a gente continuar
E nós continuamos nesse ciclo, né, de consumo vicioso de coisas, né, que só trazem más consequências para o planeta, para a forma sustentável de existência, né? Pois é, e tem tantas coisas naturais que podem substituir isso, que a própria natureza nos dá. E não é necessário toda essa produção, né, que existe. E, sei lá, esse desperdício, né? Que é mais Então, fácil comprar outro e é uma forma da gente conseguir absorver já as mudanças, né? Perceber que isso está sendo exagerado, né? O que nós íamos consumindo nas últimas décadas está causando um problema. Esse problema, pelo que os cientistas estão dizendo, já é irreversível. Nós já não conseguimos. Os cientistas não precisam falar muito. A temperatura que está acontecendo nos verões e nos invernos, elas estão extremas em muito. todas as regiões. Então isso demonstra já né, a Uma prova qualidade viva, né? da forma que a gente vive, né? Tipo assim, nós estamos sendo peças ruins nesse quebra-cabeça da natureza. E além do foco do desmatamento, da poluição e tudo isso, cada um de nós, né, temos a responsabilidade em separar o lixo e tudo. E aí a gente acredita que esse lixo está indo para um lugar que está sendo reciclado e coisa assim. E nem sempre é isso que está acontecendo. Porém, a gente já começa a ter o sentimento de responsabilidade, de conseguir fazer alguma coisa. Mas o mais problemático ainda, que são os derivados do petróleo, que acaba entrando no shampoo, no condicionador, no amaciante de roupa, no sabão, no detergente da louça. Então, tudo isso, né, na esponjinha que usa, na Os bucha próprios do sabão, alimentos que a gente compra, que já vem na embalagem de plástico. a embalagem. Então, toda essa exposição ao petróleo está fazendo com que haja uma disfunção hormonal muito grande, desde crianças e adolescentes que estão tendo um processo diferente de amadurecimento muito rápido, né? E depois de envelhecimento precoce, né? Então, são formas diferentes de serem analisadas a mesma situação, porque enquanto é criança está amadurecimento, né? E depois de jovem já é um envelhecimento precoce. Então, complicado lidar com essa situação toda e perceber que toda a exposição da nossa vida inteira sempre foi tratado como se, né, passaram pelos processos de fiscalização e coisas que nós pensávamos que eram suficientes para não deixar que as crianças fossem expostas a produtos químicos e coisas que fossem prejudiciais à saúde. No entanto, como a indústria da farmácia é a mesma indústria da comida, que é a mesma indústria dos fertilizantes, que estão na mão dessa meia dúzia de pessoas que também tem a indústria do petróleo, todos os subprodutos são reutilizados dentro dessa cadeia de coisas. Então, o que era lixo para uma indústria, para outra vira matéria-prima, que vira fertilizante, que vira comida de planta, que vai parar na mesa do consumidor. Né? É um ciclo constante. E nós não paramos para pensar nisso, porque a gente entra num ciclo constante de estudar, trabalhar, ser alguém, conquistar a sua casa, comprar o seu bom carro e viajar uma vez por ano com a sua família. Se você conseguir fazer isso, você está dentro do que é mais ordinário possível. Então, está controlado.
né? Se você tiver isso, vai estar muito bom. Então, o fato de você entrar nesse ciclo e se sentir feliz é que talvez seja o problema, que você não esteja enxergando que há algo além disso, né? Não é só ficar dentro desse ciclo vicioso achando que você viver 4 ou 6 horas da sua vida todos os dias, que é o momento que você tem para sua família e para você, vão ser suficientes, né? Porque o tempo todo você está trabalhando, está nessa correria de consumir o tempo e o tempo está te consumindo. E aí, quando você se aposentar, talvez você, nossa, podia ter feito isso, podia, vou começar a fazer. E aí a doença já te comeu, porque você se alimentou mal, comeu na rua, né, sanduíches todo dia, e é complicado, porque vai causando inflamação, vai causando disfunção hormonal, a medicina é cara, os produtos farmacêuticos são caros, a comida está cada vez mais cara, né? Então você comer bem, comer orgânico é difícil, né? Então, o importante é se alimentar bem, né? Buscar, tentar comer coisas naturais, saber o que é alimento e o que é produto alimentício, né? Alimento é aquilo que você ou come cru ou pega sem embalagem, né? Se é um produto alimentício, aquilo foi industrializado, vai ter um componente que vai, né, ser um aditivo que na sua vida não vai ser bom, né? É um conservante do produto, não é um conservante para a sua vida. Então é tomar cuidado com essas coisas, né? Consumir coisas boas, mais importante. E a grande questão é, todas essas, né, são muitas coisas que nos intoxicam, né? Se fosse uma ou duas, né, que falar, não, dá para substituir, né? E dá, né? Mas são diversas coisas, né, que você acaba se perguntando, será que realmente vale a pena usar isso, né? Tipo, vale o preço, vale não de dinheiro, né, mas vale o real preço de você, sei lá, desenvolver uma doença, né, ao longo da vida. Mas se é tudo tão, se é tudo tão assim para intoxicar a gente, né, para controlar os seres humanos, será que esse tecnofeudalismo vai ser melhor? Ou o que tá ruim pode piorar ainda? Porque Olha, o que tem muita gente falando é que vai haver um miserite, um benefício para, né, todo mundo ficar quietinho, porque assim como as grandes empresas estão dominando tudo, então vai ser distribuído uma renda mínima, né, para você poder sobreviver. E aí isso está sendo baseado na taxa de carbono. Então é meio complicado ainda conseguir ver dessa maneira, mas as coisas como estão acontecendo, em pouquíssimo tempo nós tivemos aí milhares de pessoas desempregadas por conta da robotização das indústrias. Né? Já vem acontecendo há muito tempo. Né? As grandes indústrias de automóveis já haviam robotizado as empresas, as montadoras. Então, agora vai ser um outro momento, né? Uma transição de gerar mais desemprego. Não vai ter condições de. No primeiro momento, vai haver uma substituição da mão de obra que existe pela mão de obra robótica, né? Que é muito mais barato, muito mais inferior. E aí
as pessoas que dominarem, por exemplo, a manutenção dessa robótica, a implementação dessa robótica, ainda vai continuar trabalhando, mas o resto que era mão de obra da indústria não vai conseguir, né? Infelizmente, tipo assim, o que 1.000 pessoas faziam, meia dúzia de robôs vão fazer em metade do tempo. Então, Sem custo, né? e com custo mínimo, né? Com metade de uma pessoa sem seguro trabalhista, sem custo de segurança social. Só manutenção Quer do dizer, robozinho. então é uma coisa bem viável economicamente. Então, quem tem possibilidade de fazer agora? As Big Techs. Ah, então é viável para quem, né? Pois é. Então, Mais agora uma coisa que é um momento que nós temos que tomar cuidado com o tipo de alimento que está chegando, porque cada vez mais os alimentos estão sendo ultraprocessados. Então, a história do envenenamento, né, que estão nos fornecendo começa pelo sal. O sal o sal fino de mesa que é usado na maioria dos restaurantes, na maioria das casas, né? É o sal refinado, que é aquele sal purinho, branquinho, bonitinho, mas ele é 33% de sal só, 33% vidro e 33% de areia. Então, o que isso está causando, né? Quando você vai no médico, o médico fala para você parar de comer o sal, porque o sal está te matando. Mas ele não fala, olha, você está precisando de minerais que você só vai encontrar no sal, mas é no sal integral, o sal grosso, aquele sal de churrasco. Quando você vai comprar, geralmente é o sal mais barato, que é o sal integral, sal marinho. ele não passa por esse Ele processo não de. passa por processo nenhum. Às vezes ele tem um umectante, anti-umectante, que é um produto também que é conservante. Se puder achar o sal integral sem isso, Sal marinho, é né? melhor. O sal marinho, que é o sal integral, ele tem 80 minerais, diferente do sal de mesa que tem só dois. Então, o que vai alterar a pressão, que vai alterar a diabetes, vai ajudar na sua disposição diária é o tal do sal, né? E quem fala muito a respeito disso é o Dr. Daí Ribeiro, né? Médico professor de médico, né? Então, é uma coisa importante já. É mais barato até você comprar um sal. Falaram tanto do sal Himalaia, né, o sal rosa. Na realidade, é assim, é o sal mais barato. Você comprar, você já vai ter saúde. Mas não é só, né? É um conjunto de coisas que só para quem quer, né? É que vai atrás, porque a grande mensagem que a gente pode deixar aqui é que, igual o ET Bilu falou, busquem conhecimento, porque a cada dia que passa coisas muito estranhas acontecem, né? Com o governo que governa a gente, né? Isso é um grande problema também, né? Foi quando o ser humano se deixou ser governado, né? Tipo assim, se deixou não, né? Foram muitas coisas cruéis que aconteceram, né, ao longo da história. Mas essa desinformação, né? Essa falta de educação, falta de conhecimento faz com que a gente não tenha noção, né, do real motivo que acontece, do real controle que acontece com todos, Até porque né? esse controle vem mais precisamente na religião, né? Onde você vai até um lugar para buscar a Deus e você deixa Deus lá, você não leva ele com você. Que é isso que está acontecendo na maioria das religiões. As pessoas vão até algum lugar, faz aquele ritual litúrgico, louva a Deus, mas simplesmente voltam, né, sem o conhecimento que foram buscar.
E aquele que pregam, né, a respeito, que é o Jesus Cristo, ele fala igual o Bilu, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, independente de quem está falando, se está falando algo bom que é sobre o amor, principalmente o amor fraterno, aquele que o próprio Jesus falou para a gente, né? Amai-vos como eu vos amei, né? Então, imagina, para nós ainda é incompreensível tudo isso, porque nós ainda achamos que partido A ou partido B é melhor que o outro, ou que Israel é melhor do que os palestinos, ou que os palestinos são piores, enfim. Tá na hora de Todos, todo mundo se dar as mãos, né? todos nós somos humanos, né? Pois é, tá na hora Estamos de aqui, mostrar essa humanidade, né? Tá na hora da gente conseguir fortalecer um ao outro e amar ao próximo como a si mesmo, né? Porque essas palavras elas não foram compreendidas ainda. Então, através da religião, há muito controle sobre o espaço financeiro, do que você tem que contribuir, do que você tem que prosperar, do que você tem que mostrar para os seus irmãos que você é melhor. E a realidade é que há pouco compartilhamento, há pouco trabalho, há pouco serviço em relação ao indivíduo, ao que nós podemos fazer um pelo outro, né? Aqueles que mais precisam, não é ao seu filho, à sua mãe ou à sua tia, esses também, claro, é óbvio, mas aqueles que mais precisam, né? A gente precisa ser tocado a pelo menos fazer uma oração todo dia, independente da sua religião, independente da sua fé, né? Fazer uma oração para que as pessoas tenham mais amor no coração, porque nós estamos perdendo o amor, né? A fé está exatamente. completamente fria, A né? inteligência já foi perdida, né? Inteligência natural, ninguém fala mais, só a inteligência artificial. O pior dessa inteligência artificial é que ela está aprendendo com a gente, Pois é, e o né? amor Nós somos corruptos, é nós somos seres difícil. ruins e, por consequência, ele está aprendendo a mentir, ele está aprendendo a roubar, ele está aprendendo a fazer coisas que um computador jamais seria capaz de fazer. Mas como nós, humanos, somos capazes dessa maldade, nós estamos ensinando uma suposta inteligência artificial, que de inteligente não tem nada, ele está sendo ensinado por nós, né? O fruto da nossa ignorância, né? Infelizmente é isso, é um grande auxiliar de banco de dados, mas é um perigo. Tem que se tomar muito cuidado. Eu sei que está todo mundo usando, que é uma ferramenta excelente, mas tomem cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Isso pode influenciar de uma maneira estranha e negativa para muitas pessoas. Fazer com que elas já não pensem por elas mesmas, né? É mais fácil perguntar pro robô do que fazer a conexão ali neural e acender a luzinha na cabeça, né? A lâmpada. É muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais cômodo, né? Nós estamos vivendo de prompts agora, né? Quem souber dar prompts, o melhor prompt ganha. E aí não está se percebendo a quantidade de coisas que está se formando, especializando a informação para alguns robôs, né? Eles estão ficando com muita informação do qual o humano, por exemplo, que era doutor ou mestre em determinado assunto, ele dominava o assunto. Hoje nós temos uma meia dúzia de robôs que determinam muito melhor do que essas cabeças, né, científicas em termos de informação, pela capacidade de armazenamento que tem.
E é uma coisa maluca, né? Porque qual que vai ser o papel do ser humano, né? Se todo esse tecnofeudalismo der certo, né? É isso que tá acontecendo, né? É isso que tá. O rumo é esse, né? Ele já deu, assim, ele está implantando, né? Está sendo implantado, vamos dizer. Porque você vê as pequenas lojas que haviam, por exemplo, as lojas de eletrodomésticos pequenas que haviam, os pequenos lugares que tinham de roupa, os chineses até estão deixando de. A quantidade de lojas chinesas que tinham já não tem mais, já estão diminuindo, porque os próprios chineses estão conseguindo entrar online e estão usando todo o mecanismo que eles conhecem de importação e exportação e a mão de obra deles que já estão implantadas em praticamente todos os territórios que eles têm relações públicas, né, relações exteriores, e o comércio da China simplesmente entrou em tudo, né, absolutamente tudo, em todos os lugares. Eles têm tudo, do melhor ao pior, e você tem condições de esperar pouco, né? Na Europa e já no Brasil e na América os produtos já estão lá dentro, então quando você vai comprar você já não espera mais 30, 40 dias para receber, né? Você já simplesmente compra, dá 3, 4 dias você recebe o produto no preço da China. Então A a coisa tá treta, assustadora, né? toda é, você não, você como comerciante, você não tem como concorrer com os caras, porque é impossível. Eles estão produzindo de escova de cabelo, escova de dente a carro, a peças de avião, a satélites e enfim, Tudo, né? tudo, tudo. Então, eles conseguiram chegar a um ponto de que todas as pessoas estão de alguma maneira comprando um produto chinês. E aí o Trump ficou doido com isso, porque até os produtos americanos, ditos americanos, eles eram produzidos na China. Né? Ainda continuam, né, sendo produzidos na China. No entanto, todo esse essa hipnose que foi criada, ela continua e as pessoas acham que ainda continuam comprando produtos americanos, né? Ou italianos, ou franceses, e as peças estão vindo. Ah, a bateria vem da China. Ah, não sei o que vem da China. Tudo vem Então, da China, não né? tem como. Hoje em Ali é dia fabricado na é a China. história da globalização. E aí todas essas taxações, essas tarifas, está se afunilando o mercado para acontecer grandes fusões econômicas, né? De tipo divisões de mercados. Essas divisões elas estão acontecendo e o curioso é que nós, enquanto Brasil, estamos tomando o lado dos comunistas, dos terroristas, dos mauzinhos da história. Então, isso aí vai ter um peso econômico muito grande, vai ter um desequilíbrio que vai causar muito desemprego, vai causar muita afetação em termos de produção, tanto agrícola quanto pecuária. E aí vão haver as implantações dos robôs, nós vamos começar a ver a transição, porque atualmente já Já tá a acontecendo, né? mecanização da agricultura já aconteceu, hoje já são drones que vão olhar a lavoura, vão buscar um pedacinho para fazer o teste do laboratório, ou ver o tamanho, ou ver alguma afetação que houve em termos de crescimento, enfim, é um avanço absurdo, certo? Fora aqueles que já estão num processo de satélite já nos últimos 20 anos.
né? Então, é um avanço assim muito bom, é muito fantástico, mas o ser humano está ficando para trás, cada vez mais para trás, e a gente não está conseguindo nem sequer entender a ponto de se unir e começar a fazer alguma coisa, porque se a gente começar a se unir, nós não vamos depender mais da troca do dinheiro, de eu comprar o seu serviço, entendeu? Porque as coisas precisam acontecer de uma maneira mais efetiva. Então você precisa de casa, eu preciso de casa. Então vamos construir uma casa para você, depois a gente constrói uma para mim, depois a gente constrói uma para o fulano, outra depois para o ciclano. E assim você vai mantendo, né? E vamos continuar plantando alguma coisa, porque nós vamos voltar ao processo Origem, né? de origem, de ter que plantar para comer porque a produção não está sendo capaz. A produção industrial vai ser perdida porque, né, não vai ter como. A gente está dependendo de robôs, de remédios, de fertilizantes, e aí você consome aquilo, você sabe que aquilo está te fazendo mal. Então, o mínimo que você pode fazer é tentar plantar o mínimo que você consome para você poder ter um pouco mais de qualidade de vida. Se você conseguir plantar 90% do que você consome, melhor ainda, né? Você vai estar no top da pirâmide ali. Você vai estar 90% sustentável, né? Vamos dizer que você não vai precisar 90% do dinheiro que você precisa, se você tem uma moradia e alimentação, né? E água, né? A fonte de água que é o problema. Então viver em grandes cidades já está já complicado. Manter esse padrão de ir trabalhar, perder a sua vida para depois gastar o dinheiro que você conseguiu para tentar recuperar a saúde que você perdeu, talvez não seja um bom investimento, né? E a maioria das pessoas acabam fazendo isso. É isso. Que busquem conhecimento, muito amor, muita paz e muita luz. É isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, busquem a sua verdade, porque cada um pode ter a sua própria verdade. Em momentos que você tem uma verdade, você pode alterar ela, porque você tem essa capacidade de entender cada vez melhor, né, aquilo que você está vivendo. Que a vida é uma experiência, né? E seja você cristão, evangélico, espírita, umbandista, budista, hinduísta, seja o que for. O que interessa é o poder do amor de um pelo outro, né? Então, antes da gente apontar o dedo para dizer, ah, você é feio, ou o outro é mais feio do que esse, ou é mais feio do que o outro, todos nós somos muito feios. Então, busque a sua beleza, né? Seja luz, seja amor.